Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. Hoje conheceremos as revelações do livro de Ezequiel 23 a respeito das irmãs gêmeas e do livro de Daniel, capítulo 7. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Amados, hoje conheceremos as 4 doutrinas da face da terra. 2 já conhecemos na live passada, que foram as 2 testemunhas da face da terra. Hoje conheceremos as outras doutrinas. Em Ezequiel 23, as irmãs. Ezequiel 23, 4, as 2 irmãs. Os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã. Foram minhas, assim disse Deus Adonai para o servo Ezequiel. E tiveram filhos e filhas, doutrinas. Então, a irmã mais velha, a doutrina da intolerância. E a irmã mais nova se corrompeu com a idolatria. Em Ezequiel 23, 10, a doutrina do juízo. Olá, como a irmã mais velha, ela absorveu a intolerância. O que quer dizer isso? Ela quer dizer que na religião não há transformação. É através do juízo. Vejamos, eles descobriram sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas ela mataram a espada. Ela se tornou um provérbio entre as mulheres, entre as doutrinas, irmãos. E sobre ela executaram juízos. Nós conhecemos essa doutrina no mundo como a religião do Islã. Vejamos a outra. Ezequiel 23, 30. Doutrina de idólatras. Estas coisas farão a ti, porque se prostituístes após os gentios. O paganismo, amados. E te contaminaste com seus ídolos. Esta é a religião romana, que mundialmente absorve a maior quantidade de seguidores no mundo. Então, esta, nas Escrituras Sagradas, está identificada como Olibá, a doutrina da idolatria, não somente pelo fato de cultuar os ídolos de pedra, as estátuas, mas na realidade porque a grande abominação se trata do culto a mortos. Isto é uma abominação, amados. E assim, Deus Adonai falou, revelou para o servo Ezequiel. Ele se apartou delas. De que forma? Então, minha alma, Espírito de Deus, se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma da sua irmã. Amados, se trata da ausência do Espírito Santo. Estamos falando da Laodiceia, que significa a lei de homens para homens. E as advertências delas estão em Provérbios 5. Depois leiam e façam uma reflexão. No livro de Daniel 7, capítulo 6, versículo 6, o leopardo de 4 cabeças. Então Daniel, em sonhos, disse assim:
Vi outro animal semelhante a um leopardo que tinha 4 asas de ave nas costas, e este animal tinha 4 cabeças. Foi-lhe dado domínio. Estamos falando das 4 doutrinas da face da terra, ou igrejas. Então, aqui, no passado, conhecemos as 2 testemunhas e hoje estamos vendo a revelação do leopardo de 4 cabeças e 4 asas, que significam as 2 testemunhas e as 2 irmãs. São as 4 doutrinas que estão descritas nas Escrituras Sagradas. O pacto das irmãs. Amados, há mais de 2.500 anos, o servo Daniel teve a profecia e ela se cumpriu. Vejamos, também esses 2 reis, são as doutrinas, terão o coração atento para fazerem o mal, pois eles se opõem um contra o outro. E a uma mesa, prestem atenção, a uma mesa falarão a mentira, mas sem êxito, porque o fim há de ser no tempo determinado. Amados, o tempo determinado está se cumprindo, está nos nossos tempos atuais. Então vejamos se essa profecia se cumpriu. Se cumpriu, amados. Em Abu Dhabi, em 2019, 2 grandes líderes das doutrinas de Oolá e Oholibá fizeram um pacto de paz, um ecumenismo que se chama Crislã. A Igreja de Cristo, entre aspas, e a religião do Islã. Em Mateus 24:32, agora falaremos da figueira que brotou. Aprendei agora, assim disse Deus Adonai, para os nossos corações, para as nossas vidas. Aprendei agora esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Amados, Yeshua HaMashiach estava apontando para o arrebatamento, a primeira colheita. Pois, em 1947 e 1948, o Estado de Israel se tornou nação, teve a sua soberania decretada. Isso há mais de 70 anos, o que está apontando para o fim do 6º milênio. Isso tudo é profético, amados. Se cumpriu. Em Daniel 7:5, fala a respeito do urso. É a oposição, amados. Estamos falando da visão de Daniel, que ele diz assim: continuei olhando e vi o 2º animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. Isso significa, amados, a trindade maligna, porque todos sabem que o adversário, ele quer imitar Deus Adonai. Assim, a imagem do urso com 3 costelas na boca definem a trindade do mal, que seria o próprio adversário, o falso profeta e aquele que provém, que virá no ano de 2023, o filho da perdição. Vamos ver agora a respeito dos 10 chifres, que serão 10 reis. Em Apocalipse 17, a entrega do poder. Vejamos, os 10 chifres, reis, que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino. Isso na época que João, arrebatado na ilha de Patmos, teve a visão do futuro, dos nossos tempos. Mas receberão autoridade como reis, e por uma hora
juntamente com a besta, o poder, o sistema de governo. Este tem o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Se cumpriu, amados, estamos vendo aqui os reis, os secretários da Organização da ONU, das Nações Unidas. Mas alguns vão falar, mas irmão, aí só tem 9 reis, 9 secretários, do início ao fim. Não, amados, tem o 10º, porém o 10º ele está antes do primeiro, que foi o senhor Gladwin Jeb. E curiosamente, ele esteve no poder 3 tempos e metade de um tempo, 3 meses e meio, cumprindo assim 10 reis. E o último, estamos no senhor Antônio Guterres, que em 2022 finaliza o seu mandato. E em 2023 subirá no poder o 11º. Vejamos as profecias. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o 11º, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Amados, serão aqui 3 doutrinas, porque estamos falando de 4 doutrinas. Então, o anticristo se apresentará ao mundo em 2023. Essa imagem já correu ao mundo, várias profecias, mas o que podemos ver seria o mal e as suas 2 asas. Seriam propriamente a trindade maligna, o adversário, o falso profeta e o filho da perdição que subirá ao poder. E ele terá boca de vanglória, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, aqueles que estão separados para o Senhor, Yeshua HaMashiach, e cuidará de mudar os tempos e as leis, e virá perseguição. Tempos e metade de um tempo, aonde os servos do Senhor serão perseguidos. Em Daniel 7:8, estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre, pequeno, como um secretário, e 3 dos primeiros chifres, doutrinas, foram arrancadas diante dele, foram tiradas. Neste chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com vanglória. Quando iniciar a perseguição, amados, então se levantará. Nesse tempo se levantará Miguel. Nas profecias de Daniel 12, Miguel é o próprio Yeshua HaMashiach, o grande príncipe que protege os filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, que será a perseguição, que se dará pelo sistema financeiro, onde a cédula será extinta e haverá o sinal da marca do anticristo, que será a própria moeda de comércio que será implantada dentro do templo que somos nós. Se já aprenderam que o 3º templo somos nós. Então o sistema, o tempo de angústia esta será a perseguição. Vejamos, qual nunca houve. Mas nesse tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achará inscrito no livro. Amados, para estar inscrito no livro, teremos que estar selados com o Espírito Santo dentro dos nossos templos, consagrados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A saída dos 144.000 dos filhos de Israel e da igreja fiel, os gentios, lavados e remidos no sangue do Cordeiro,
Portanto, duas doutrinas já serão arrancadas, serão arrebatadas para a glória do Senhor. Em Apocalipse 17, então haverá a queda do terceiro reino. Lembra que são 3? Aqui está o terceiro. A besta e os 10 chifres que viste odiarão a outra irmã, a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes, e a queimarão no fogo. Então o filho da perdição reinará até o tempo do Armagedon, onde Yeshua HaMashiach descerá na terra para destruir o filho da perdição, sem força nenhuma. O filho da perdição, na visão de Daniel, disse ele, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, porque ele terá o poder, e pisará os pés e fará em pedaços. Nesta profecia de Daniel 7, nos seus sonhos, se equaliza com o quarto cavaleiro de Apocalipse, que é o cavaleiro da morte, amados. O sinal da besta. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, advertência de Deus para o povo da terra, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, o poder financeiro, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Eis a advertência, amados. Então, antes que isso aconteça, os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Estamos falando do livramento do arrebatamento. A visão de João dos mártires na glória, as duas testemunhas. Senhor, tu sabes, assim disse João ao ancião que perguntou a ele. E o ancião respondeu, estes são os que vieram da grande tribulação, da perseguição, amados, e lavaram suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Amados, então cumpre-se as profecias dos sonhos de Daniel 7, Yeshua HaMashiach, as duas testemunhas, as 4 doutrinas da face da terra, a trindade do mal, do maligno, e aqui o filho da perdição, que será o 11º dos 10 reis, o qual o último se finda neste ano de 2022. Portanto, entramos numa contagem regressiva, onde estamos no tempo de Kairos, o tempo perfeito, para aceitarmos o selo de Deus. Amados, renascer é preciso. A maior luta travada do homem neste momento é que ele consiga matar a sua natureza terrena, ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, para que ele seja um templo limpo e consagrado, para que ele possa receber o selo de Deus. Então, nas Escrituras, na palavra do Evangelho, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amados, renascer é preciso. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.